Polifonia é o debate de ideias e dialogismo é uma concordância com o outro. Será que é isso? Vem comigo nesse vídeo para nós vermos as diferenças reais entre o dialogismo e a polifonia. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e estudo o pensamento de Bakhtin e do Círculo há quase 20 anos. A proposta desse vídeo é falarmos acerca de 5 diferenças entre dialogismo e polifonia. Para nós pensarmos essas diferenças, o primeiro passo é nós trazermos uma conceituação do que é dialogismo. Bom, o dialogismo é um princípio constitutivo da linguagem para o Bakhtin. O que é um princípio constitutivo? Isso quer dizer que toda linguagem se constitui por meio do dialogismo, se constitui por meio das relações dialógicas. Então, para o Bakhtin, a linguagem é dialógica. Se eu falo linguagem, eu estou pensando em dialogismo, já que a linguagem ela é dialógica. Não existe linguagem que não seja dialógica. Assim, todo texto, toda fala, ele é feito, realizado por meio de relações dialógicas, ele é perpassado por relações dialógicas, ele é um enunciado dialógico. Não existe texto, não existe fala que não seja dialógico. Bom, então, o dialogismo é constitutivo da linguagem, de todo texto, de toda fala. Vamos trazer aí uma citação do próprio Bakhtin, em que ele vai falar do dialogismo e que vai nos auxiliar a começar a entender como se dá o dialogismo. Nós já vimos que ele é um princípio constitutivo da linguagem, que tem linguagem tem dialogismo. Agora vamos começar a entender o que quer dizer esse dialogismo. A propósito, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo especificamente a respeito do dialogismo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir depois. Bom, segundo Bakhtin, no texto Gêneros do Discurso, ele vai dizer: cada enunciado é um elo na corrente organizada de outros enunciados. Por quê? Cada enunciado é um elo que a semelhança de uma corrente se refere a enunciados passados e se volta a enunciados futuros. É como se cada enunciado dialogasse, daí a metáfora do dialogismo, a expressão relações dialógicas, é como se cada enunciado dialogasse com enunciados passados e se voltasse, numa espécie de diálogo, para respostas futuras de outros enunciados. Bom, o que ele está dizendo? Que toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, no meu enunciado, eu retomo vozes alheias ou próprias, passadas, e me volto a vozes futuras, próprias ou alheias. Como assim? Quando eu estou fazendo esse vídeo, eu acabei de retomar uma voz alheia minha. Eu falei, olha, tem um vídeo que eu já fiz, que está lá postado no canal. Ao mesmo tempo, eu não estou retomando só essa voz minha, eu estou retomando o próprio texto do Bakhtin, o próprio texto Gêneros do Discurso. Ao mesmo tempo, essa minha voz hoje, ela pode ser retomada lá no futuro por você que está assistindo esse vídeo, quando você fizer uma prova na sua graduação, na sua pós-graduação, em um artigo científico que você venha escrever, em um relatório de pesquisa, enfim. Então, a minha voz atual pode ecoar em enunciados futuros alheios, os seus, no caso, e até nos meus, porque eu posso estar no futuro dando uma aula lá na UFSCar, um aluno me perguntar alguma coisa e falar, olha, eu falo bastante sobre isso num vídeo sobre as diferenças entre dialogismo e polifonia. Então, é como se os nossos enunciados, eles dialogassem, tanto com enunciados próprios anteriores ou alheios anteriores e se voltasse para respostas numa espécie de diálogo a enunciados futuros, meus ou dos outros. Então, o dialogismo, ou as relações dialógicas, são relações de retomada de vozes próprias e alheias e o endereçamento dessas vozes atuais para respostas futuras, que podem ser verbais ou não verbais. Por que podem ser verbais ou não verbais? Porque alguns enunciados são voltados para respostas não verbais. Uma ordem militar, por exemplo, ela é voltada para que aquele sujeito faça uma determinada ação, não precisa responder. Quando eu leio um poema lírico, eu não preciso responder em voz alta o que eu pensei a respeito daquele enunciado, daquele poema, o que eu senti. Eu posso simplesmente responder interiormente. Então, a minha resposta pode ser interior, não verbalizada, ou pode ser realizada por meio de uma ação. E, claro, pode ser uma resposta verbalizada, em um texto, em uma fala, em um enunciado futuro. Bom, continuando aí, nós vamos pensar agora um pouco, rapidamente, sobre a
diferença entre os termos relações dialógicas ou dialogismo. Não há problema em usar a expressão dialogismo, em usar o termo dialogismo, mas para mim a expressão relações dialógicas ela é mais adequada. Por quê? Por exemplo, em Problemas da Poética de Dostoiévski, eu tenho 4 ocorrências de dialogismo e 30 ocorrências de relações dialógicas. Então, existe uma diferença muito grande na própria opção do Bakhtin pela expressão relações dialógicas. Além disso, eu acho que a expressão relações dialógicas ela traz mais essa ideia de relações entre sujeitos que se relacionam por enunciados. Porque eu retomo a voz do outro, o enunciado do outro e me volto a respostas futuras do outro, né, que vai poder responder ao meu enunciado. Bom, vamos falar um pouco a respeito da polifonia. Inclusive, há um vídeo aqui do canal em que eu falo a respeito da polifonia. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Você pode assisti-lo depois, tá? Nesse vídeo eu falo a respeito de algumas características da polifonia, que não são assim, eu vou abordar aqui nesse vídeo de hoje, embora eu esteja vendo a necessidade de fazer, de repente, um vídeo mais longo em que eu fale sobre vários aspectos da polifonia. Mas vamos nos concentrar hoje nesses aspectos que são centrais para a gente pensar a diferença de polifonia e de dialogismo. O que é a polifonia para o Bakhtin, né? Para o Bakhtin, a polifonia é um modo particular do Dostoiévski de organizar e estruturar algumas de suas obras romances, de tal modo que as ideias dos heróis sejam plenivalentes e estejam em igualdade com o autor, e essas ideias não são concluídas, não há uma palavra vencedora. O que tudo isso quer dizer? Bom, o primeiro ponto é que o Bakhtin só viu a polifonia no Dostoiévski. Então ele vai falar, a polifonia existe no Dostoiévski, que criou um modo único de organizar, de estruturar os seus romances, de estruturar o romance. Bom, e como é essa estrutura nova do romance? É uma estrutura de tal modo que as vozes dos heróis, que são os personagens principais, sejam plenivalentes. Por que plenivalentes? Porque elas são plenas, elas valem tanto quanto as vozes dos outros personagens, dos outros heróis e do próprio autor. Então vamos supor que em um romance, como os irmãos Karamazov, se esteja discutindo a questão da existência de Deus. Independentemente do Dostoiévski acreditar ou não na existência de Deus, a voz desse autor não vai estar acima da voz dos personagens, dos heróis. Ao mesmo tempo, lá os próprios personagens, vai ter um personagem que acredita em Deus, outro que não acredita, outros que acreditam mais ou menos, mas nenhum deles vai conseguir sobrepor a sua posição, sobrepor a sua ideia sobre os outros. De tal maneira que quando o romance acabar, e esse é o item em si aí, essas ideias não vão ser concluídas. Não vai haver uma palavra vencedora. Eu vou acabar o romance sem saber se, para o Dostoiévski, Deus existe ou não, enquanto um criador daquela obra, e qual que é a palavra vencedora, se Deus existe ou não. Então, eu vou organizar o romance de tal maneira em que eu tenha várias ideias que são encarnadas nos personagens que dialogam, debatem essas ideias, mas que não chegam a uma síntese, a um ponto final, a uma palavra vencedora. Bom, dito isso, vamos começar a pensar, então, a respeito dessas 5 diferenças. Primeira diferença. Primeira diferença é que o dialogismo está presente em todos os textos, em todas as falas, ou seja, em todos os enunciados. Isso, a propósito, nós vimos lá quando eu falei que o dialogismo é um princípio constitutivo da linguagem. Bom, se o dialogismo constitui a linguagem, não existe texto, não existe fala que não seja dialógico, não existe enunciado que não seja perpassado pelas relações dialógicas. Falou linguagem, falou dialogismo. Já a polifonia, para o Bakhtin, não está presente em todos os textos. Isso já é uma diferença muito importante. Para o Bakhtin, a polifonia está presente apenas em alguns textos. Quais textos o Bakhtin indicou como polifônicos? Quais enunciados o Bakhtin indicou como polifônico? Apenas algumas obras do Dostoiévski. Então, quando você estiver vendo um vídeo
lendo um texto e alguém falar assim, olha, esse romance de fulano de tal é polifônico, esse filme é polifônico, aquela fala de fulano de tal é polifônica, fique atento. Porque o Bakhtin, ele falou que a polifonia só existe em algumas, não são nem todas as obras do Dostoiévski. Então você precisa ficar atento a isso. Tá vendo como esse conteúdo é interessante para você, é importante? Se você está gostando, já deixa o seu like, não esqueça, não deixe para depois. Um segundinho aí você vai, deixa o like, isso é super importante para o canal, faz com que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo, né? E quando alguém procurar esse tema, o meu vídeo vai estar mais bem listado para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, essa é uma primeira diferença. O dialogismo, todos os textos. A polifonia, só em alguns, certo? Vamos para uma segunda diferença. O dialogismo está presente em todos os gêneros discursivos. Claro, isso é a questão do próprio da própria constituição da linguagem. Toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, eu estou fazendo essa fala, fazendo esse texto por meio de um gênero. No caso, hoje, a minha fala está sendo veiculada por um gênero que é um vídeo do YouTube. Se eu estivesse dando aula lá na UFSCar, essa fala estaria sendo veiculada por meio de um gênero aula. Se eu estivesse escrevendo isso para uma revista, poderia ser por um artigo científico. Se eu estivesse fazendo uma postagem no Facebook, no Instagram, seria para o gênero postagem. O fato é, toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, eu estou realizando um gênero. Então, todos os gêneros, conversas, filmes, e-mails, teses de doutorado, notícias, todos os gêneros são perpassados por relações dialógicas. Eles mostram o dialogismo constitutivo da linguagem. E a polifonia, será que tem todos os gêneros? Não. Para o Bakhtin, não. Para o Bakhtin, ele vai dizer que a polifonia só aparece, que a polifonia só está presente no gênero discursivo romance. Então, mais uma vez eu estou te dizendo, quando alguém fala, eu vou analisar um filme do ponto de vista polifônico, ou mesmo você tiver essa proposta, você tem que ficar atento se de fato você vai conseguir trazer todos os requisitos da polifonia para a sua análise. A gente viu algumas dessas características anteriormente, quando eu falei, será que ali eu tenho personagens, eu tenho vozes que são estruturadas de tal maneira que nenhuma delas saia vencedora, nem a voz do próprio autor, e o diálogo ali, ele é inconcluso, ele acaba sem eu saber quem é a palavra vencedora? Todas essas características estão ali. Essas características são importantes para eu começar a pensar se aquele gênero é um gênero em que eu possa vislumbrar, em que eu possa ver a polifonia. Tudo bem? Vamos para mais uma diferença. Vamos pensar aí a terceira diferença. Para o Bakhtin, todo autor realiza enunciados, textos ou falas dialógicas, ou seja, todo autor, em todo o texto dele, eu vou ver o dialogismo. Quando eu falo, quando eu escrevo, eu sou um autor por Bakhtin. Quando você fala, quando você escreve, você é um autor por Bakhtin. Quando nós falamos, quando nós escrevemos, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, o fato é que nós estamos retomando vozes alheias ou próprias anteriores e nos voltando a vozes futuras. Olha, quando eu faço esse vídeo, eu retomo vídeos que eu fiz, retomo textos do Bakhtin e estou me voltando a respostas futuras. Estou falando que você pode utilizá-lo em uma prova, você pode, de repente, fazer um comentário aqui no próprio vídeo, isso é uma resposta. Então, os nossos enunciados, eles sempre estão em diálogo, nas relações dialógicas, no dialogismo, mesmo que eu não tenha consciência disso. Daí, quando uma pessoa, por exemplo, faz uma postagem lá no Facebook, quando você faz uma postagem lá no Facebook, você está em diálogo. Você espera que as pessoas leiam, que elas respondam, que elas comentem, que elas curtam. Então, você está esperando que haja um dialogismo futuro. E haja o dialogismo com relação aos enunciados passados, porque você não escreveu o seu texto do nada. Você já ouviu aquelas ideias em outros lugares, né? Você já leu alguma coisa a respeito do que você vai falar na sua postagem, etc. E a polifonia? Será que todo autor realiza enunciados polifônicos? Segundo o Bakhtin, não. Somente o Dostoiévski compôs obras polifônicas. Então, esse é um outro ponto. Quando
você estiver vendo um vídeo, lendo um texto, que a pessoa fala, tal autor tem um romance polifônico, pode ser possível? Pode. Existem sérios pesquisadores, pesquisas sérias, que buscam observar a polifonia em outros autores, além do Dostoiévski. O Bakhtin viu no Dostoiévski. Mas pode haver em outros? Pode, desde que você realize uma pesquisa séria e consiga mostrar que aqueles pontos que o Bakhtin observou no Dostoiévski também aparecem nesse autor que você está estudando. Mas é preciso atenção, não vá desde o início comprando essa ideia, acreditando nessa ideia, porque para o Bakhtin, a polifonia só existe no romance polifônico, que é um gênero específico, que foi desenvolvido pelo Dostoiévski. Então, a polifonia não é assim, qualquer coisa, uma fala polifônica, um filme polifônico, uma música polifônica. Será que é mesmo? Nós vimos que para o Bakhtin, nem todo texto é polifônico, nem todo gênero é polifônico, nem todo autor é polifônico. Bom, vamos para uma quarta diferença. Essa aqui foi a respeito da qual eu comecei falando lá no vídeo. O dialogismo. Muita gente acha que o dialogismo são relações amistosas de concordância. Será que é isso? Não, porque pode haver discordância nas relações dialógicas. Veja, eu posso retomar um texto anterior, meu ou de outro sujeito, para discordar daquele texto. Você pode discordar desse vídeo. Você pode discordar de um texto, de uma fala, de algo que você tenha lido, de algo que você tenha ouvido. Então, no dialogismo também cabe a discordância. E na polifonia? Será que são relações amistosas de concordância? Também não. Porque pode haver discordância no romance polifônico. Um personagem acredita em Deus, o outro personagem não acredita em Deus. Eles embatem as suas ideias, discutem as suas ideias. Na verdade, então, se você for olhar, isso nem é uma diferença. Mas por que eu trouxe aqui? Porque muita gente diz, o dialogismo é concordância. O professor tem um olhar dialógico, de recepção para o aluno. Isso não é dialogismo. Isso aí é um comportamento do professor. O fato dele ter uma empatia com o outro, mas não é o princípio constitutivo da linguagem, que é de fato o dialogismo. O dialogismo é esse princípio constitutivo da linguagem, no âmbito do qual, inclusive, pode, e muitas vezes há, de fato, discordância. E na polifonia, pode haver discordância? Claro que pode. Pode haver concordância? Pode. De repente, eu tenho dois personagens que acreditam em Deus e um que não acredita em Deus. Mas, claro, que para o romance polifônico ficar mais interessante, a ideia é que haja personagens com ideias conflitantes, para que eu mostre esse embate de ideias. Por isso que muita gente acha que polifonia é debate e dialogismo é concordância. Mas não é isso. Dialogismo é um princípio constitutivo da linguagem e polifonia é um modo particular de estruturar o romance. Bom, uma quinta diferença. Antes de seguir aqui com essa quinta diferença, vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é super importante para mim, me incentiva a continuar com o canal, a continuar produzindo esses conteúdos. Deixa o seu comentário aqui rapidinho para você, mas é super importante para mim, porque o YouTube assim entende que esse conteúdo é relevante. Quando as pessoas buscarem esse tema, o YouTube lista melhor esse vídeo, isso me incentiva muito. Eu te agradeço, são poucos minutinhos para você, às vezes nem um minuto, mas para mim é super importante. Bom, vamos aí para a quinta diferença. O dialogismo. Nesse vídeo especificamente, eu vou focalizar a questão das ideias, mas o dialogismo é só isso? Não. Tem um vídeo aqui em que eu falo especificamente do dialogismo, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Nos vídeos que eu falo sobre os gêneros do discurso, eu também falo de outras questões relacionadas às relações dialógicas, ao dialogismo, que vão além das questões das ideias. Nos vídeos que eu falo sobre ensino de gêneros discursivos, sobre gêneros discursivos digitais, também vou deixar na descrição desse vídeo. Também são abordadas outras questões do dialogismo. Mas aqui nesse vídeo especificamente, eu vou me deter especificamente, focalizar mais a questão das ideias. No dialogismo, uma questão central, uma questão que é mais claramente observada, é a questão das ideias. Então, quando a gente pensa no dialogismo, é muito fácil nós recuperarmos as ideias. Olha, se eu tenho um viés comunista e eu faço uma fala em um texto, é fácil recuperar as ideias comunistas que eu tenho. E é fácil para o outro, inclusive, contestar ou concordar com essas ideias.
nos enunciados futuros. Se eu tenho um ponto de vista bastante capitalista, é muito fácil, ou provavelmente é mais fácil, que o outro recupere as ideias desse espectro, né, dessa ideia de capitalismo que eu trago para o meu texto, que eu trago para a minha fala, e inclusive concordar ou discordar dessas ideias. Então, quando a gente fala em dialogismo, é muito mais fácil observar esse diálogo das ideias, que são, claro, materializadas em enunciados, em textos e falas de determinados sujeitos. E a polifonia? A polifonia, claro, tem um embate das ideias, mas o embate das ideias eu já tenho no dialogismo. Na polifonia, o que faz a polifonia se diferenciar do dialogismo é que na polifonia tem uma forma, uma estrutura, um modo de relacionamento das vozes diferentes. Porque no dialogismo, por exemplo, eu posso discordar do outro e acabar com a ideia do outro, né? No sentido de me opor veementemente e falar que o outro está errado, né? Na polifonia, o romance é pensado de tal maneira que mesmo que um personagem se oponha ao outro, no final do romance, você não vai saber se o autor concorda ou discorda de determinado personagem ou qual é a ideia certa. Porque o autor, ele não vai permitir a palavra final, ele não vai permitir a palavra vencedora. Então, é um modo de estruturar essas relações dialógicas, esse embate de vozes muito diferente do dialogismo. Porque no dialogismo a gente tende a colocar o nosso ponto de vista como certo. E lá, na polifonia, a ideia do autor já é fazer com que essas ideias elas sejam debatidas, mas que não haja a ideia vencedora. Bom, para esse vídeo, eu tenho como principais referências o texto Problemas da Poética de Dostoiévski e os Gêneros do Discurso. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você a entender essas diferenças. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. Mas se você gostou do vídeo, também deixa aí no comentário. Fala porque você gostou. Eu agradeço muito. Isso é muito importante, como eu disse para mim, para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, aproveita já clica na notificação, porque sempre estou postando conteúdos aqui e aí você vai ser notificado para você cada vez mais entender esse universo bakhtiniano. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, em que eu sempre estou postando conteúdos a respeito do Bakhtin, do círculo, do pensamento de Bakhtin e do círculo. Muito obrigado por você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.